Fala, galera acima da média. Tudo bem com vocês? Eu sou o professor Léo. Eu sou a professora Babi. Nós estamos aqui para o oitavo episódio do nosso podcast Acima da Média. E hoje nós vamos mostrar para vocês como sintetizar as ideias na redação. Beleza? Para quem não sabe, esse podcast a gente vem e traz dicas práticas e responde perguntas que os alunos mandam para a gente sobre a redação Enem. Beleza? Se você ainda não conhece o nosso canal, se ainda não é inscrito, aproveita e se inscreve agora para quem está vendo no YouTube, para não perder mais nenhum conteúdo como esse. Beleza? Para quem está vendo no Spotify também, pode ir lá seguir a gente no YouTube, compartilha o link do podcast com os amigos para que a gente possa ajudar mais pessoas na redação Enem. Beleza? Antes de começar, gente, eu quero pedir para você seguir a gente lá no nosso Instagram, que é Professores Léo e Babi. e também na nossa página do Facebook, que é. Professores Léo e Babi. E se você quer receber toda semana conteúdos completos e exclusivos sobre a redação Enem, você pode entrar para o nosso grupo VIP lá no Telegram, onde a gente posta semanalmente conteúdos exclusivos para vocês e abre o grupo também para que vocês possam tirar dúvidas com a gente. Beleza? Quem tem interesse, eu vou deixar o link aqui na descrição. Ok? Vamos começar então? Vamos! A primeira pergunta que mandaram aqui para a gente, Babi, é: como abordar tema sem ter tanto repertório sobre? Tá, então vamos lá. O tema nunca é desconhecido, certo? É sempre alguma coisa que afeta a sociedade no geral, a nossa sociedade brasileira. Então, você nunca vai ser pego de surpresa se você tiver estudado ao longo do ano a atualidade, lido o jornal, etc. Então, é sempre importante. A primeira dica é mantenha-se atualizado sobre o que acontece no Brasil, porque a problemática que vai aparecer é sempre uma coisa que está afetando a sociedade. Outra coisa é, se você não tem muito repertório de conhecimento seu, tente interpretar bem os textos motivadores. Os textos motivadores estão ali para te dar um norte, tá? Eles são importantes, você precisa utilizar eles com parcimônia na sua redação, né? Não copiar, nem usar só eles, mas eles estão ali para te ajudar. E você também tem que focar na macro e na microestrutura da redação, que isso já é uma grande parte da nota. Então, a minha dica é: estude ao longo do ano atualidades, você não vai se arrepender, interprete bem os textos motivadores e foque na macro e na microestrutura. Né? Boa, excelente. É a mesma linha de pensamento que eu tenho também. Ó, a segunda pergunta é a pergunta que deu o tema do nosso episódio de hoje, né? Que é a questão de sintetizar as ideias. E a pessoa tem dificuldade em sintetizar, em escrever pouco. E pelo tamanho da pergunta já percebemos isso. Eu vou ler aqui tudo que ele escreveu e vou tentar esclarecer melhor em seguida. Tá bom. Como aprender a sintetizar? Algumas pessoas têm dificuldades para escrever muito. Eu tenho dificuldade para escrever o suficiente. Leio, releio o que eu escrevo, mas parece que se tirar alguma coisa, não fica bem explicado. E geralmente eu não foco na proposta de intervenção. Um erro, entre parênteses. E ela acaba tendo que sair curta. Sobra, sei lá, 3, 4 linhas. Eu não desenvolvo bem, já que até agora só consigo desenvolver sem ser em síntese. Ou seja, a pessoa quer saber como ela escreve menos e ainda assim fique um texto completo. Tá. Veja bem, só essa pergunta. Ele poderia ter perguntado como posso sintetizar ideias? Não consigo ser sucinto. Ponto. Ponto. A minha dica é: olhe para os seus períodos. Provavelmente seus períodos são longos. Período é o que começa com letra maiúscula e termina no ponto final, certo? Olha para o seu período e pergunta para ele qual que é o foco, qual que é o ponto central dessa frase. O que eu quero passar com essa frase? Eu quero passar que eu não consigo ser sucinto. Então, pronto. Não consigo ser sucinto, ponto final. Tente ver o que você quer passar com aquilo. Porque se você ficar
falando, 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 você não vai chegar em lugar nenhum. E na hora de desenvolver, você precisa provar a sua tese, você precisa chegar à prova da sua tese. Então, tente olhar para cada período e perguntar para ele, qual é o seu foco, meu filho? O que você quer passar de principal? É meio bobo, mas ajuda, porque eu também já tive problemas com isso, mas quando a gente tem um limite de linhas, a gente não pode perder linha enchendo linguiça, tá? Então, pergunta qual o foco do meu período e comece a treinar essa escrita sucinta. Você escreveu a redação e viu que passou de 30 linhas? Agora olha para cada período e veja qual é o foco. E fique nesse foco, não fica floreando muito, tá? Porque você precisa provar sua tese ao longo do seu texto. Espero que eu tenha sido clara. Sim, para mim parece que foi bem claro. Uma questão importante aqui é que ele fala, né? Tipo, quando ele faz as frases longas, parece que se tirar alguma coisa, não fica bem explicado. Mas basta seguir isso que a Babi falou, né? Focar no ponto central ali da frase, do período, né? E aí você manteve o foco ali, já era. Sua frase tem clareza. Você consegue passar a mensagem e isso é o suficiente, entendeu? Sim, Você não precisa ficar enchendo de coisa. sim, a gente tem que lembrar que períodos muito longos são difíceis de entender. Você se perde na leitura do período muito longo. Então, na hora de escrever, tente escrever períodos de 1, 2 linhas só, e aí já põe um ponto, e aí você tem que manter uma ideia central para cada período. Exato. É isso. Vamos lá, continuando aqui. A terceira pergunta que mandaram para a gente, Babi. Uma redação simples, porém organizada e com conteúdo, pode ter chances de tirar uma boa nota? Claro que sim. Se você fez uma redação simples, mas que seguiu a estrutura do texto dissertativo argumentativo, que teve um projeto de texto antes, você seguiu o que a comanda do Enem pediu para você fazer, de selecionar, organizar, relacionar as informações, fez introdução, desenvolvimento, conclusão. Isso conta muito. Então, se você estruturou bem seu texto, se você usou bem os textos motivadores, se você usou bem seu repertório, você não precisa ficar dando mortal carpado para trás na redação. Se você foi simples e foi coeso, você deu sentido, você conseguiu provar o seu ponto, perfeito, você tem grandes chances de tirar nota alta. Então, seja coeso, seja coerente, mantenha a estrutura, a macro e a microestrutura em ordem, que assim, suas chances de tirar nota alta são grandes. Perfeito. A quarta pergunta que mandaram aqui para a gente, Babi, é com relação à quantidade de linhas. A pergunta é assim: uma boa redação tem que conter quantas linhas, mais ou menos? Então, a gente não tem que ir pela quantidade de linhas, a gente tem que ir pelo provar da tese. Eu consigo provar minha tese e fazer minha proposta de intervenção em quantas linhas? Um bom texto normalmente tem entre 25 e 30, que é o limite. Então, você tem que saber usar o espaço que você tem. Você não pode passar de 30 linhas, que o que passou das 30 linhas é ignorado. Mas se você escreve um texto de 15 linhas, eu duvido que em 15 linhas você provou o seu posicionamento com tudo que as competências do Enem pede que você coloque na redação. Duvido muito. Então, uma redação de 25 a 30 linhas, eu acho que consegue cumprir exatamente o que a banca pede. Eu também acho. 25 a Verdade. 30, muito bom. Sim, com certeza. Vamos Dá lá. espaço para todos os parágrafos. É importante lembrar isso, né? Tipo, no mínimo 4 parágrafos, 2 para argumentação. E aí, introdução e conclusão. No máximo também, 4 parágrafos. Porque se você fizer mais um parágrafo de desenvolvimento, você não vai ter como desenvolver seus 2 argumentos completamente. Né? É que tem gente que ainda faz, né? 3 parágrafos e tal. Ai, eu não Mas é que gosto. se pensar assim, no mínimo, foi isso que eu falei, né? No mínimo, os 2 parágrafos tá suficiente. Sim. A hora que a pessoa pensa isso, eu tenho que fazer no mínimo 2 parágrafos de desenvolvimento, não tem como ela fazer uma redação menor que 20 linhas, vamos Sim. colocar assim. Sim. Mas vamos lá.
A Não. quinta pergunta, Babi. Para eu fazer uma redação, eu posso colocar outros assuntos, tipo, vou falar sobre a natureza. Posso falar sobre o mundo dentro do texto? Não. Não, 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 não. É igual eu falei nos podcasts anteriores sobre as palavras-chave do recorte temático. Você precisa grudar nas palavras-chave e não soltar nunca, 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 nunca. Você não pode se desprender delas. Se você escreve um texto, se as palavras-chave do tema são persistência da violência contra a mulher, e você fala sobre, sei lá, papagaios amarelos, você fugiu do tema. Fugiu é zero. Vocês deram o tema inteirinho. Vocês deram a competência 1, vocês deram a competência 2, competência 3, 4 e 5. Zera tudo, tudo, tudo. Se você não, se o tema é a persistência da violência contra a mulher e você fala só da violência no geral, você pode tangenciar ou fugir do tema, dependendo do jeito que o corretor lê. Então, sempre foque nas palavras-chave num todo. Não fale nada além daquilo. Até porque você não vai ter espaço para falar de outras coisas. Foque nas palavras-chave, tá? Isso tangencia, falar de outras coisas no tema geral, tangencia e pode até dar fuga do tema. É isso. Vamos lá. Sexta pergunta, Babi. Tenho muito problema com pontuação. Alguma dica? Pontuação. Normalmente, quem fala que tem problema com pontuação é porque tentou decorar sem entender o que é que está acontecendo. Então, você precisa entender as regras de pontuação, você precisa entender o porquê daquela vírgula estar ali, o porquê daquele ponto e vírgula estar ali, o porquê dos dois pontos, o porquê das aspas, o porquê do ponto final. Você precisa entender a fundo a regra da gramática. Eu sei que é chato, eu odeio gramática do fundo do meu coração, mas a gente precisa entender o porquê daquilo para conseguir aplicar. Porque se a gente só decora, tem muita exceção à regra, tem muita coisa que a gente não decora direito, e aí não dá certo. Você precisa entender o porquê daquela vírgula estar ali, ou aquele ponto. Então, a minha dica é pratique a leitura. Então, quando você lê bastante livro, lê revista, você acostuma o seu olhar a ver vírgulas que sempre vão estar separando aposto, por exemplo. Então, você já vai internalizando aquilo. E quando você entende o porquê, fica muito mais fácil. Então, entenda as regras e pratique a leitura. Eu acho que é a minha dica para pontuação. Boa. É importante ressaltar isso, né? O entendimento, ele faz toda a diferença. Eu acho que a gente chegou a comentar isso em algum outro podcast, que Uhum. não decore, entenda sempre. Isso não é só para gramática, é para tudo, né? Se Sim, você entender, você vai se tornar cada vez melhor naquilo, porque você sim, está entendendo o porquê de você fazer. Sempre exatamente. pergunte o porquê das coisas. É isso. Agora Exatamente. ficar de decoreba aí não sai do lugar, não. Não sai do lugar. Vamos lá. A sétima pergunta, Babi, ela também está relacionada à pontuação. E apesar de ter tido essa pergunta anterior, que a gente acabou de responder sobre pontuação, ela tem uma leve diferença que eu achei que pode fazer toda a diferença para a pessoa em si, a pessoa que tem essa dúvida. A pergunta é assim: eu sei colocar todas as pontuações, mas no ponto final eu me atrapalho um pouco. O que eu faço? Olha, isso é bem perigoso. Porque quando você não sabe colocar ponto final, a chance de você escrever parágrafo de período único é enorme, e parágrafo de período único acaba com a coesão do seu texto, acaba com a sua nota da competência 4 e da competência 1 também. Então, quando você for escrever, então, se você tem problema com o ponto final, você provavelmente escreve períodos longos. É a mesma coisa que eu falei para umas perguntas atrás, nem lembro qual que foi. Olhe para o seu período e veja qual é o ponto central dele, qual que é a ideia central dele. Achou a ideia central? Escreve isso e dá ponto final. Então, cada período tem que ter uma ideia central, principalmente num texto de 30 linhas. Porque se ele tiver muito mais do que isso, ele vai ficar confuso e o seu leitor vai se perder muito fácil. Então, busque entender qual é a ideia central do seu período e
Pontue. Mas eu acho que o ponto final não está muito certo aqui. Leia o seu período. Ele tem começo, meio e fim? Tem começo, meio e fim? Pode pôr ponto final. Lembrando que cada parágrafo na dissertação, pelo menos na dissertação do Enem, eu aconselho que tenha pelo menos de 2 a 3 períodos. 3 períodos é ótimo. Então, veja se seu parágrafo tem 3 períodos e se ele não tiver, dê um jeito dele ter. Pontue, aprenda a ver a ideia central do seu período. Isso vai te ajudar bastante. Acho que o problema dela é mais ou menos igual ao da outra pessoa que não consegue sintetizar, né? Ela não consegue achar onde a ideia começa e onde a ideia termina. Verdade, Então, né? tem que ler bastante. Faz muito sentido isso que você Né? falou. Então é isso. Por hoje é isso, gente. Essas são as 7 perguntas que a gente trouxe hoje. Semana que vem tem mais. Esperamos que vocês tenham gostado. Quem gostou, dá um curtir aqui no vídeo. Quem está ouvindo no Spotify, compartilha para ajudar o nosso trabalho. Compartilha aqui do YouTube também, né? Para ajudar o nosso trabalho, porque a gente está fazendo isso de coração mesmo, gente, para ajudar vocês, tá? Para ajudar vocês a ficar mais perto da faculdade que vocês sonham, para tirar 1000 na redação e tudo mais. Ainda Beleza? mais no período, né, que o Ministério da Educação não quer adiar o Enem. Exatamente. Ainda mais esse período que, né, Difícil, viu, Léo? Difícil. tá osso. Mas então é isso, gente. Qualquer dúvida vocês podem deixar nos comentários, tá bom? Se tiver perguntas para mandar para a gente também, quiser ver a sua pergunta sendo respondida nos episódios de algum outro podcast, pode deixar pergunta nos comentários também que a gente responde. Lá no Beleza? Instagram a gente sempre abre para mandar pergunta, no Facebook também. Então, E fiquem à vontade. também isso que a Babi falou é verdade. A gente sempre abre lá, vocês podem mandar pergunta ou embaixo das imagens que a gente posta, né? Ou também pode mandar lá no direct, que a gente responde. Então é isso, Babi. É isso. Tchau, galera. Tá, gente. Abração a todos e até Fiquem em semana que casa. vem. Fique em casa.